digital. Eu queria saber mais sobre isso. Tá legal, vamos lá. Eu trabalho já com marketing digital, já desde os primórdios, né? Quando não existia Instagram, quando mal tinha começado o Facebook. Então, isso já faz 6 ou 7 anos que eu já trabalho no marketing digital e eu comecei trabalhando com e-commerce. E aí, então, eu criei o meu blog, que está no ar até hoje. Tem um blog onde eu escrevia pensamentos, fazia uns textos e tal, porque eu gosto mesmo. Como é que chama o blog? Garopaba Lifestyle. Ah, que legal. Eu morava em Garopaba, então eu fotografava, né? Aquele paraíso, né? Garopaba é maravilhoso. Eu não Então, conheço, mas quero conhecer. Eu sei que é um é muito paraíso. lindo. Então, aquele lugar me motivou a querer falar dessa experiência que é morar lá para as outras pessoas, né? E ajudar as pessoas a viverem melhor, de maneira mais plena, enfim. E aí eu comecei a entender, e as pessoas me falavam, eu vejo o teu blog, eu gosto do que tu escreve e tal, tem gente vendo o que eu tô escrevendo. Então, aí isso foi um sinal para mim de que as coisas estavam dando certo. Mas estava tudo só começando, então estava muito devagar o marketing digital. Certo. Faz só 3 ou 4 anos que o marketing digital realmente deu esse boom e todo mundo entendeu que ele realmente é importante para os negócios prosperarem, para eles terem um relacionamento com o seu público através dos canais digitais. E nos últimos 2 anos teve um impacto ainda maior, né? Se a gente puxar os Ainda últimos mais. 2 anos, essa obrigatoriedade começou a ser muito, muito alta, né, Bárbara? É. Muito grande, né? Eu diria que nos últimos 2 anos, Bruno, o nosso trabalho ficou mais difícil. Eu também acho. Porque tem muita gente produzindo conteúdo, tem até o fenômeno do content shock, né? Então, tem muita gente produzindo conteúdo, fica muito mais difícil hoje tu ter autoridade no teu nicho, no teu ramo de atuação, do que há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás a gente conseguia de maneira muito mais fácil e barata. Hoje você tem que empenhar mais esforços para isso. E aí você abriu a Pipe quando? Em que ano? Como é que foi essa abertura da sua empresa? A Pipe tem 2 anos, é bem novinha. Lá em Garopaba, eu trabalhei numa das melhores agências, posso dizer, modéstia à parte, digitais do Brasil, que é a Like Marketing, da Regiane Toigo, que é minha mentora. Ah, eu sigo a E, Regiane, acho ela fantástica. Que sim, legal, você incrível, trabalhou com ela. demais. Ela me ensinou demais. Que E bom. é a metodologia dela que eu aplico aqui na Pipe. Eu posso dizer que é graças a ela que a gente conseguiu crescer no ritmo que a gente cresceu. E aí, quando eu quis sair da Like e eu quis voltar para minha cidade, que eu estou em Lajeado agora, ela me pegou pela mão e disse: Bah, vai, abre a tua agência e a gente vai ser parceira de negócio. E é assim até hoje. Então, isso é uma coisa bem importante, né, Bruno? A gente que, tipo, eu que sou uma empresa pequena, ser aliada de uma empresa grande que me ajuda principalmente em momentos difíceis como agora. Então, é muito importante a gente ter essas alianças no nosso negócio também. Sem dúvida. Na verdade, relacionamentos também no meio digital é um dos ativos mais importantes, né, Bárbara? As empresas conversarem entre si, trocarem ferramentas entre si e, acima de tudo, aprendizado. Isso facilita a vida, economiza tempo e, com certeza, otimiza dinheiro, né? Exatamente. A gente meio que aprende que não existe concorrência. Não existe, sem dúvida. Tem espaço para todo mundo, que a gente pode se ajudar. Sem dúvida. E aí você abriu a Pipe há 2 anos atrás e aí você se é dedicada ao marketing digital. Eu sigo a você e acompanho todas as suas publicações, enfim. Nós nos conhecemos no RD Summit, né, que é o maior evento das Américas aí de marketing digital, né? É, Sem dúvida, é o maior evento brasileiro. Para quem não sabe, Florianópolis é um dos polos digitais mais importantes do mundo hoje, né? E, exatamente. e tem esse evento, o RD Summit, que infelizmente foi cancelado esse ano, né? Triste, muito Foi. triste. E aí, assim, mas eu saí muito impactado, porque eu não conhecia o RD É a Summit. primeira vez? Foi minha primeira vez. E aí, assim, eu saí muito impactado de lá, com muita informação, muita coisa para administrar. Uns amigos que minha empresa também é resultados digitais, uma empresa já bem conhecida, mas eu não acompanhava, até porque eu sou muito offline, né? E eu fui obrigado, há pelo menos 1 ano, 2 anos atrás, a me
intensificar minha atuação online nas redes, entender um pouco mais tipo de serviço que é a administração de redes sociais, principalmente o Instagram, e isso acabou sendo de alguma maneira interrompido. Bom, dentro disso, a gente vai começar então a falar um pouquinho sobre as ferramentas. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Está entrando bastante gente aqui, então, pessoal, sejam bem-vindos, mandem perguntas. A gente não vai travar perguntas, a gente vai deixar vocês falarem aqui. Mandem chuvinha de coração, porque a gente adora coração, a gente é bem fofo. Manda chuvinha de coração. A gente é bem fofo, a gente gosta de filtrinho, ó. A gente põe um monte de filtro. Então, mandem aqui tudo que vocês quiserem. Olha lá, você colocou um filtrinho aí. Deixa eu colocar. A gente tem a gente adora falar. Os seus clientes estão te assistindo, é isso também? Estão entrando? A Nayana está online, minha cliente querida. O filho da Rê entrou, não sei se ele está aqui ainda, mas o filho da Rê entrou, o Vicenzo, que também é um fenômeno. Tô amando teu conteúdo, Vi, incrível. Depois tu espia lá, Bruno. Eu vou espiar. E é assim, a gente veio para trocar figurinha. A gente, como é que chama o conteúdo? Skate Money. Skate Money? Eu vou procurar. Incrível. E aí, assim, dentro dessa linha de raciocínio, então, eu quero começar pelo básico. Bárbara, eu quero compartilhar com quem está nos assistindo o conceito básico do que é marketing, para que a gente vá do marketing para o marketing digital. Então, a primeira coisa que vocês estão nos assistindo, que é importante, eu e a Bárbara vamos aqui discutir, é o que é marketing. O marketing é hoje considerado praticamente uma ciência, né? um ramo muito importante da administração, e as pessoas ainda confundem muito marketing com comunicação, ou marketing com propaganda, ou marketing com apenas ações de visibilidade. Não, o marketing tem números, o marketing tem metas, o marketing é um recurso da administração muito importante que existe para estimular dentro do processo, inclusive comercial, oferta e demanda. Essa troca e essa relação de oferta e demanda por meio sempre com base em números e no atendimento de duas questões importantes. Necessidade, né? Ou seja, o público precisa, e desejo. Os marketing é o seguinte, o marketing, inclusive, trabalha com a criação de imagem, né, Bárbara? Se a gente vai para um posto de gasolina, a gente nunca vai para o posto de gasolina abastecer em determinado posto, porque a gasolina daquele posto de gasolina é cheirosa, e eu chego lá e falo assim, que posto de gasolina maravilhoso, aqui a gasolina desse posto, o álcool desse posto é muito mais cheiroso. Não é por isso. As pessoas vão ao posto de gasolina acima de tudo porque elas precisam. E o que elas estão comprando efetivamente não é a gasolina, né? Elas estão comprando a locomoção que a gasolina promove, né? Que o álcool promove, né? A solução. O que muitos postos de gasolina, pegando o teu gancho, aprenderam é que eles têm muito a oferecer. Então, tem muitos já oferecendo uma experiência para o consumidor, com conveniências próximas, com farmácia, com Subway, por exemplo, né? Exatamente. Aí vem a diferenciação, que é o que o marketing promove. Por que eu vou abastecer o meu carro no posto A e não no posto B? Porque o posto A tem Subway, o posto A tem conveniência, o posto A tem mercadinho, o posto A tem um barzinho, no posto A os frentistas têm um uniforme mais descolado, são jovens, tem formas de pagamento variadas. Então, assim, esta relação é muito importante para que a gente defina o que é marketing, esse atendimento dos desejos e, sobretudo, daquilo que pode se gerar além da necessidade, porque necessidade é comer.
Uhum. Vontade é comer em determinada publicitária, né? Aham, sim. Ah, legal. Fala pra mim onde é que você tá, onde é que fica a Pipe, que eu tô em Piracicaba, São Paulo, e você tá... Eu tô em Lajeado, Rio Grande do Sul. Aí é frio, viu? Aqui é frio, E aqui é quente, pra tava burro. muito frio. Verdade? Aqui é quente, o ano inteiro quente. Quente. Eu gosto mais daqui. Aí eu tive fazendo um trabalho no Sul ano passado, que foi, a gente foi visitar várias cidades, né, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná. A gente foi produzir um livro e eu sei que eu fui parar onde começa a represa de Garibaldi, em Abdom Batista, que fica Nossa, no meio de Santa Catarina. E aham. de lá a gente foi para uma cidade maior, que também eu nunca passei tanto frio na minha vida. Depois eu vou lembrar o nome da cidade. Mas assim, passei frio. É por Esse isso que pedaço. dizem que gaúcho tem muita resistência ao frio, né? Porque tá super acostumado já. Aqui a gente não tem resistência ao frio, não, porque aqui a gente fica rachado de calor. Você pode É, pôr um ovo num dia quente, você pode pôr um ovo no asfalto que ele frita. meu Deus, imagina. É Eu demais, amo o o ano frio, inteiro. adoro, adoro. Ah, eu gosto também. É que o frio você controla, o calor você não consegue controlar É, tanto, né? Numa é. piscina, com uma caipirinha, numa praia, tá ótimo, né? De férias tá ótimo, né? Agora vai trabalhar, correr, ir no Não dá. mercado. Você derrete. Então vamos voltar para o assunto que é o marketing digital. Eu queria que você definisse rapidamente para quem está nos assistindo o que é o marketing digital hoje, né? Uhum. Ou nos últimos tempos aí. Então, Bruno, isso tudo que tu falou é marketing. As tuas colocações foram perfeitas. E o marketing digital é uma ferramenta do marketing, né? Sem Tu dúvida. fazer o marketing digital não te exime de fazer outras ações offline, outras coisas também, né? Então, ele é uma ferramenta muito importante, sim, mas se o marketing digital for utilizado em conjunto com outras ferramentas de marketing, a gente consegue sim montar engrenagens poderosas dentro de um negócio. Então, é bem importante a gente saber disso. O marketing digital hoje, ele se resume à otimização de todos os canais digitais que tu vai, onde tu vai ter essa atuação dentro do teu negócio com o teu público. E não é só Facebook, não é só Instagram. Isso que eu ia perguntar, porque tem gente que quando você fala de marketing digital, as pessoas pensam em blogueiro, em coisas que povoam muito mais o imaginário delas do que propriamente a realidade, né, É, Bárbara? e hoje não é mais assim, né? Há uns 5, 6 anos atrás, a gente conseguia talvez manter só com o Facebook, um negócio e tal. Hoje não. Hoje a gente até aqui na Pipe, a gente não indica um projeto só com Instagram, só com Facebook. A gente precisa que o projeto tenha Facebook, Instagram, um site legal com blog, um canal no YouTube com vídeos, um Google Meu Negócio. Então, marketing digital é isso, é a gente unificar todos os canais digitais, otimizar eles estrategicamente e criar um conteúdo relevante. E fazer com que eles conversem também, Bárbara, isso é Fazer importante? isso, fazer com que eles conversem para que a pessoa que te procure no Google encontre o que ela está precisando de maneira muito mais rápida, que é uma linguagem diferente de rede social, né? Então, o Google é uma estratégia, YouTube é outra, Instagram é outra, né? Outra coisa bem importante é que a gente pode ver que agora, por exemplo, o Instagram tem muitas lives, né? Muitas. YouTube também teve muitas lives. Só que no início as lives tinham um alcance gigantesco, tinha muito mais pessoas assistindo as lives. Porque tinha menos, a oferta de lives era menor, é isso? Não, mesmo tá bom, mesmo com muitas lives, tinha muita gente assistindo, no próprio YouTube. E o que acontece? Essas ferramentas mudaram algumas políticas delas, mudaram o algoritmo, mudaram algumas regras e reduziram o alcance. Mas isso por quê? Por que reduziram o alcance? Tem alguma explicação mais óbvia para isso? É para não facilitar, eu acho, né? Para que a gente tenha que fazer mais anúncio, para que a Compre gente tenha, mais. para que a gente compre mais deles para fazer live. Agora, antes de fazer live, tem gente que faz anúncio, né? Antes estava muito fácil, tu fazia uma live e bombava, tinha muita gente assistindo. Agora já caiu bastante,
até no YouTube também muito. Então, por isso que, gente, é perigoso a gente ter uma estratégia inteira baseada só em rede social. Até porque existe um fenômeno que talvez a gente vai ver mais claramente, talvez não, nós veremos mais claramente depois dessa quarentena, e já está acontecendo nessa quarentena, que a gente pode chamar da geração de microgrupos ou microclimas, né? A nichificação está maior. Enquanto antes nós tínhamos 10 lives, hoje nós temos 1000 lives acontecendo. Muitas, é. E existe uma distribuição desse público. Todas elas vão ter público, mas talvez um público menor. E isso acaba substituindo, no ambiente digital, se eu posso chamar assim, né, Bárbara, esse comportamento mais local de alguns conteúdos que muitas vezes não era percebido no ambiente da internet, né? Esse comportamento mais nichificado, mais fechado. Hoje, assim, a gente está aqui com um grupo não muito grande, mas assim, nós estamos fazendo um evento. A gente está reunindo pessoas em torno de um conteúdo rico, da troca de experiências e informações, que vai fazer com que essas pessoas que estão nos assistindo e depois as que vão nos assistir por 24 horas tenham um impacto muito grande. Mas isso está muito mais pulverizado, né? E isso está muito no alcance das pessoas, né? A gente consegue fazer uma live num clique e atingir aqui em torno de 10 pessoas. Em 24 horas é possível que a gente chegue a 100, 200 pessoas. Então, isso é muito fácil para qualquer um fazer. Só que hoje as empresas talvez não têm noção do quanto isso é importante. Fazer lives, estar presente, conversar com o seu público, né? E essas empresas meio que tomaram um susto agora e tiveram que... Eu estava lendo o e-mail do Think with Google, que eu adoro, as newsletters deles, falando que a gente teve um amadurecimento de 5 anos dos canais digitais em um mês. É aquela coisa da aceleração, 50 anos em 5, né? São 5 anos em 5 dias, praticamente, porque as pessoas foram privadas de um relacionamento físico e esse relacionamento corpo a corpo vai se transformar num impacto digital. E diante desse impacto digital, Bárbara, como é que você enxerga que as ferramentas vão se desenvolver? Eu vou te dar um exemplo rápido meu. Em praticamente um mês eu baixei aplicativos de novo, que por exemplo, eu me embrenhei naquele Emule que você canta, que eu gosto de cantar, eu adoro cantar, e com certeza eu fiz isso porque houve um investimento em mim como público. Houve investimento em mim, alguém anunciou aquilo, o aplicativo anunciou aquilo e eu entrei naquilo por entretenimento. Existe esse comportamento mais intenso também das ferramentas hoje? Com certeza existe. E a gente tem ferramentas hoje, no próprio Instagram. Quem tem um Instagram comercial, se for olhar ali nas configurações, tu consegue ver quem é o teu público, qual horário que ele mais interage, como que ele se comporta. E aquilo ali é a informação mais valiosa de quem quer crescer no marketing digital, né? Mas a gente partir desse princípio que tu falou, tal aplicativo me encontrou, porque eles sabiam que tu gostava de cantar, e canta muito bem, por sinal. Mas... Obrigado. Passa no RH depois, pega seu cachê. Mas então, eles sabem como a gente se comporta. Sim. A gente dá toda a informação das nossas vidas, por exemplo, responder enquetes, responder perguntas. Isso a gente dá toda a informação da nossa vida pro algoritmo do Instagram. E aí ele vai criando todas essas condições ambientais, vamos chamar Exatamente. assim, para que nós sejamos abordados num ambiente digital. E para que eles possam vender os anúncios cada vez melhor, para quem quer pagar, para quem consegue pagar, para quem realmente quer investir e consegue ser cada vez mais assertivo. Então, é muito Existe uma pesquisa... Pode falar, desculpa, eu não ouvi. É muito importante a gente conhecer as personas do nosso negócio antes de qualquer coisa. Para quem tu quer vender e como tu quer vender e como que tu vai ajudar. Muito bem. Eu tive um acesso a uma pesquisa, uma dessas pesquisas de empresas de marketing, e elas dizem claramente, separam claramente os tipos de empresas que estão ganhando muito e estão crescendo muito na quarentena e aquelas que precisam esperar a quarentena acabar porque elas estão vivendo um represamento. As que estão crescendo
vão crescer depois da quarentena, eu posso citar algumas. Empresas de entretenimento e de eventos, porque É todos verdade. eles estão represados e quando eles puderem ser soltos, vai ser um festival de escolhas e opções de eventos. Empresas de turismo, como aerolíneas, hotéis, pacotes turísticos, né? Empresas dessa área são alguns dos exemplos. Mas tem as que estão crescendo nesse momento. As empresas de marketing digital vão crescer muito nesse período da quarentena? Já estão crescendo? Já cresceram? Como é que é isso? Eu acredito que sim, mas depende muito do nicho de atuação no segmento que cada agência trabalha, né? Eu, por exemplo, eu atendo 80% de clientes da área da saúde, da área médica. Então você está com uma demanda altíssima. Alguns clientes foram mais abalados fortemente pela quarentena, outros não sentiram nada, né? Mas, E por até foram exemplo, impactados positivamente, e vamos dizer até assim. foram impactados positivamente, fizeram o lançamento de um curso de última hora, uns 45 de segundo tempo, mas fizeram, né? Então, a minha demanda aqui aumentou. Tá, então você está trabalhando mais. No geral, eu tô trabalhando mais. Ao mesmo tempo que eu tive que ser flexível, é claro, com alguns clientes, de rever valores, de reduzir demandas, alguma coisa de conteúdo para a gente poder ajudar eles a passar por esse momento também, né? Porque a gente aqui dentro, a gente é muito parceiro dos nossos clientes nesse sentido, onde que a agência hoje não faz mais nada sozinha. A gente precisa do engajamento do cliente, o cliente precisa entender que ele tem que fazer vídeo, que ele tem que fazer story, que ele tem que interagir nas redes sociais, que isso é o trabalho do cliente. E que você, como atendimento dele, não pode fazer tudo sozinha. Ele também tem que trabalhar com você. Isso é uma coisa também que mudou dentro dos últimos anos, né? A gente tem que manter o cliente engajado. Então, a gente tem inúmeros checklists, inúmeros manuais que passa para o cliente do que postar nos stories, como comentar, né? Então, dessa maneira, para que o negócio tenha resultados mais rápidos e que seja o mais humano possível. Tá. Isso é muito importante porque a gente percebe, né, Bárbara, que tem muita gente ainda que fica muito travada. Eu vi você colocando um post esses dias que me chamou muito a atenção, eu até compartilhei, que falava sobre o medo. As pessoas ainda têm medo de ligar uma câmera e de se manifestar, porque elas ainda acham que para que elas estejam no ambiente digital, elas precisam estar muito produzidas, elas precisam decorar muita coisa, falar muita coisa, quando na verdade existe uma naturalização e uma inserção das ferramentas de comunicação básicas do digital, mas também das ferramentas comerciais do digital, que fazem com que as empresas e pessoas possam vender mais, desde que elas se disponham a humanizar aquela comunicação, a se colocar na linha de frente, né? É isso que o público espera, né? O público não quer mais ver uma rede social que parece um panfleto, nada contra panfleto, mas Mas não é panfleto, né? Aquele conteúdo que só fala do produto, que só fala do preço, que só fala, né, dessas coisas maçantes que fica forçando a venda, né, a compra, isso cansa. Então, a gente tem que pensar, o marketing digital é a gente pensar em como criar um relacionamento com o público. Gerando leads e sequências, né? É isso. Gerando leads, geração de leads constante, relacionamento. E para isso tudo a gente precisa muito das pessoas, né? Quem são as pessoas por trás da marca? Então, sempre que a gente tem um cliente que é uma empresa, a gente busca pessoas que estejam dispostas a aparecer. Isso é muito legal você falar, porque é o outro assunto que eu queria te dizer. Eu sempre gosto de dar um exemplo, eu queria que você comentasse isso no meio digital, de que a gente está vivendo, principalmente com essa quarentena, no sentido da comunicação e, claro, no impacto do marketing como estratégia e como trabalho administrativo para geração de negócios, a gente vem encontrando um fenômeno. Nós temos as pessoas aqui e as empresas aqui. Existe hoje uma equalização, e eu sempre falo isso nos meus grupos, nas minhas reuniões, nos meus cursos, existe uma equalização, que as empresas estão se humanizando, estão deixando de ser aquele
anjo salvador que desce do céu, embrulhado com ouro, não sei o quê, e você fica no chão olhando e falando amém, amém, amém. Sim. E as pessoas também estão se profissionalizando. Então, existe essa equalização, você enxerga essa equalização das empresas que se humanizam e das pessoas que se corporativizam, e isso fica um pouquinho mais equalizado no processo, humanizando todo mundo? Totalmente, Bruno, totalmente. E as empresas que já se deram conta disso estão na frente. Porque elas se deram conta de que elas têm que estar acessíveis para o público. Elas têm que se abrir para o público e têm que mostrar tudo que elas fazem. Porque muita gente, quando me fala assim, peraí, eu vou aparecer e eu vou ter que mostrar tudo que eu faço? Eu vou ter que mostrar tudo que eu sei fazer, que eu levei anos para aprender, para poder conquistar o meu público? E sim, muitas vezes sim. A gente tem um exemplo. A gente tem um exemplo muito legal que é o do Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza criou a Magalu, que ela aparece em posts, ela vai em eventos, ela tira foto em backdrop, é uma coisa louca, né? Foi uma excelente estratégia de humanizar a marca sem depender necessariamente de uma pessoa real, né? E algumas empresas ainda estão buscando alguma maneira de fazer isso. Outra maneira de humanizar a marca é através de depoimentos. Depoimentos de um cliente teu para mostrar para um futuro cliente como a experiência de fazer negócio contigo é boa, como o teu produto é legal, como que tu foi atencioso. Então, isso também é possível nas redes sociais e é uma atitude que precisa só ser estimulada. Então, quem sabe tu deixa um comentário para mim lá no meu Google, meu negócio, me deixa 5 estrelas lá no Facebook e as pessoas esquecem de fazer isso. E é uma coisa que a gente também instrui o nosso cliente, né? Deixa eu comentar. Ser generoso e aceitar a generosidade do outro, né? Isso é muito importante. E as pessoas vão fazer. Porque às vezes as pessoas só fazem quando elas se sentem lesadas. Quando elas não gostaram, elas vão lá e fazem. Mas quando elas querem elogiar, elas esquecem. Elas esquecem. Então, é uma coisa importantíssima de quem tem negócio online de estimular isso. Como é que o offline pode ajudar o online? Por exemplo, eu tenho um programa na Rádio Jovem Pan que alcança 45 cidades e alcança próximo de 2 milhões de ouvintes nessas cidades. Eu faço muita promoção de negócios online, falo muito essa semana, por exemplo, eu falei de vários canais, inclusive citei o seu canal como uma possibilidade de marketing digital. Então, assim, o offline a favor do online. Como é que o offline pode ser a favor do online, Bárbara? Eu acho que existem diversas maneiras, né? E tudo vai depender do intuito. Eu acho que a gente pode utilizar aí, por exemplo, o conteúdo relevante, que foi uma coisa que te motivou. Né? Segue a Bárbara e tal, porque ela tem conteúdo relevante. Então, o conteúdo relevante é a chave de tudo. E esse conteúdo é um conteúdo próprio? Por exemplo, o seu conteúdo é um conteúdo próprio. Você traz referências do que você estuda e colhe no mercado, mas a hora de emitir esse conteúdo, você está criando da sua experiência, com o seu design, com a sua opinião. É isso aí. Isso é muito forte? Isso é uma das forças que o offline pode trazer? Isso é uma das forças, porque as pessoas estão 90% do seu tempo online, com o celular na mão, resolvendo alguma coisa no computador, que seja. Então, é legal a gente associar esse momento offline e dizer, eu posso estar mais tempo contigo, eu posso estar presente na tua vida quando tu quiser. Só me segue lá no Instagram. E hoje é uma coisa que, de praxe, a gente escuta nas rádios eles fazendo essas chamadas para ação, né? Eu acho muito legal. Rádio, jornal, porque as pessoas falam o seguinte, o jornal vai acabar. Eu não acredito, mas vai ter que acontecer. Porque as pessoas querem se aproximar, né, Bruno? Daqui a pouco alguém tá te ouvindo, mas que cara tem o Bruno? Quero ver lá no Instagram. Exatamente. Quero ver. Então vai lá. Isso acontece muito. Eu geralmente, quando sai uma chamada, no horário que sai uma chamada na rádio, o meu programa é um programete de 2 minutos e meio. Quando sai na rádio, eu ganho seguidor. No horário que a pessoa ouviu, muitas vezes alguém ouve, me procura e me segue. Eu queria chamar a atenção também para uma outra ferramenta que eu acho que é muito interessante, que eu queria que você comentasse, que é exatamente, na verdade não é bem uma ferramenta, é um fenômeno que vem ocorrendo.
Por muito tempo, eu acho que assim, nos últimos 2 anos isso estava muito forte, e acho que nos últimos 7, 8 meses, talvez um ano, no último ano, isso mudou um pouco esse cenário online, de ferramenta de marketing digital. Muitas marcas estão investindo hoje no que a gente chama, dentro do nosso nicho de mercado, de micro-influenciadores. Até um ano atrás, era muito importante que a pessoa tivesse 10, 20, 30, 50, 200 mil, 1 milhão de seguidores. As marcas só iam atrás de negócios com essas pessoas ou com marcas que tinham muitos seguidores. Hoje, isso está indo por terra. Eu gostaria que você comentasse por que isso está indo por terra e o que são os micro-influenciadores. Exatamente por esse motivo que a gente estava falando agora, né, Bruno? Pela questão da humanização do conteúdo. E relevância, né? E relevância. Então, a gente tem micro-influenciadores que sabem se posicionar e que sabem passar um conteúdo e que realmente encantam uma audiência grande. E tem micro-influenciadores que a gente sabe que não vai tanto, que não conecta tanto assim, né? Então, mas com certeza, os micro-influenciadores de tipo uma cidade ou uma região tem muito mais poder de convencimento do que um macro influenciador. Do que o nacional, que de repente você não consegue pegar naquela cidade, né? Que é caríssimo, né? E que, enfim, é um outro nível que nem seria mais necessário. Mas é porque até existem pesquisas, mas agora eu não vou saber dizer o número. Os micro-influenciadores funcionam como depoimento de um cliente. É um depoimento de um cliente, só que alcança muito mais pessoas, né? Sem dúvida. Então, alguém que provou o serviço e gostou e está recomendando. Isso tem um valor absurdamente grande. Para quem está nos assistindo, os micro-influenciadores são aquelas pessoas que não necessariamente têm muitos seguidores, mas têm um nível de influência local ou nichado. Então, por exemplo, um médico que é um micro-influenciador porque ele tem um grupo também offline que ele consegue interagir com o online e trazer benefícios de visibilidade para marcas que se aproximem dele, que negociem com ele, que tragam essa validação. Porque o ambiente online e as ferramentas de marketing digital trabalham muito com esse processo de validação e de contagem, né, Bárbara? Como é que é isso? Trabalha muito forte com essa parte, até porque a gente tem ferramentas para analisar esses dados, né? Até existe uma ferramenta que eu não vou me lembrar o nome, mas quem quiser saber, depois deixar um comentário, eu digo. É uma ferramenta que te ajuda a encontrar o influenciador ideal para a tua marca. Olha que interessante. E tem aberto agora em São Paulo, a gente tem acompanhado, principalmente nas capitais, mas em São Paulo é o maior polo, de agências de marketing de influência. Essas agências de marketing de influência reúnem um portfólio de influenciadores e conforme o tipo de negócio, eles acionam esses influenciadores e ganham junto, né? Ótimo. E esses influenciadores também, eles podem ser mais estratégicos e pensar um pouco mais além do que só o Instagram, né? O influenciador, aquele que conseguir se destacar também no YouTube, ele aparece em pesquisa do Google e ele chega em nível nacional. E aí começa a ser demandado e procurado por quem quer fazer negócio, né? Aí tem um ticket muito diferenciado. Um influenciador que tem um site profissional, que produz conteúdo para esse site também. Então, ele muda muito o posicionamento dele e ele passa a realmente ter um negócio, né, nas redes sociais. A gente tem um fenômeno, Bárbara, que eu gostaria de perguntar para você também, o que você acha desse fenômeno que ele começa... ele tem um processo natural, uma trajetória natural, que foi a exibição até do mercado fonográfico. Isso mudou, né? O mercado fonográfico tinha o CD, caiu para o CD, foi para o streaming, do streaming caiu no YouTube, onde hoje a gente tem vídeos e clipes. Por exemplo, o clipe do Despacito, que é uma música que estourou no mundo inteiro. E aí depois os brasileiros que começam a acompanhar isso e que até hoje estão nessa corrida maluca, que é a corrida pelos recordes, que agora está sendo muito fácil, vamos dizer, alcançar pelo YouTube, né? Para esses grandes artistas que ficam horas no ar, que fazem grandes produções que parecem pequenas, né? Isso também é uma doideira, porque, por exemplo, o Gustavo Lima estava na casa dele,
enfim, num sítio, ele chegou a cozinhar, falou um monte de besteira, todo mundo morreu de rir, se Ele sentiu ficou, dentro da eu casa acho, dele. 11 horas online. Ah, foi 11, né? Quem ficou 7 horas foi o cearense lá, o Safadão. É, isso. Safadão entrou na piscina, fez tudo. E aí Muito legal. isso gera um volume de negócios absurdo. Eu quero destacar dentro disso, e aí eu queria que você me puxasse algumas ferramentas para a gente entender também como é que foi essa promoção, que para mim é muito impressionante como foi trabalhada. E eu, pessoalmente, assim, não sei se é meu perfil, mas eu acho muito interessante, que é o case da Manu Gavassi. Ela já era conhecida Ai, antes de adoro. entrar, mas ela se tornou um fenômeno, porque ela já tinha essa potência, ela precisava de um veículo que potencializasse isso. A Globo foi esse veículo, o Big Brother Brasil foi esse veículo, e hoje ela é a recordista de seguidas em 24 horas no Brasil. Isso. Ela partiu, ela tinha 2 milhões de seguidores, ela já está passando de 12 milhões, acho que Isso, é alguma é um coisa assim. absurdo. Mas a Manu é um exemplo de estratégia. Porque Ela ela é uma... saiu, ela entrou no Big Brother com quanto tempo de gravação pronto? Ela gravou 94 vídeos em 6 dias, eu acho. Ela ficou gravando 6 dias antes de entrar no Big Brother. Ela montou uma estratégia, claro que eu imagino que ela deve ter contado com uma equipe, né? Para ajudar ela, mas ela foi muito rápida, então o timing é muito importante. Ela soube aproveitar o timing. Se ela tivesse deixado para depois do Big Brother e tal. E o mesmo exemplo também pode ser citado nas lives do YouTube. As primeiras lives do YouTube que bombavam lá, Marília Mendonça, 3 milhões e mais de 3 milhões de visualizações. E não tinha nenhuma empresa por trás, patrocinando e tal. O YouTube foi lá e cortou. E agora tem Renner, agora tem YouTube, agora não pode beber. Tem um monte de coisa por trás. Não pode. E aí o que acontece? Aí você vê um fenômeno da estratégia, já o time, né? agora já é outro time. Parece que eu li hoje já que o Gustavo Lima tá montando o próprio aplicativo para não depender do YouTube e poder fazer as lives do jeito que ele quer. O YouTube foi meio falcatrua, assim, na minha opinião, né? Porque ele falou que essas regras já existiam, mas ninguém nunca tinha visto elas, ninguém sabia delas, então ficou meio chato isso. E nesse momento, né, Bruno, que tá todo mundo tão carente de informação, tá todo mundo em casa, tá todo mundo precisando desse momento, eles fazerem esse tipo de poda no acesso ao entretenimento das pessoas, eu achei bem triste. Mas agora tem um contraponto. Falando do marketing digital e como negócio, será que também essa imagem que a gente faz, ela é verdadeira ou não? Queria que você comentasse. O marketing digital funciona quando você começa dando e depois tira? Me conta isso. Como assim? Não entendi. É a história da formação do lead ou da formação da audiência. Então, por exemplo, tem muita gente que para vender um curso online dá o primeiro capítulo para você ver de graça, dá uma isca para você se inscrever, e aí é a coisa do inbound marketing, que vai formando Baixa o um público. Aplicativo grátis até um ponto, depois tem que pagar para poder acessar o conteúdo completo. Isso é uma estratégia que funciona, sim, né? É uma das que a gente mais utiliza com os nossos clientes. A gente trabalha aqui dentro com a metodologia do inbound, né? Nós somos uma agência de inbound. A gente trabalha com a RD Station e a gente utiliza de iscas digitais para poder atrair leads qualificados que se tornem futuros clientes, que comprem algum produto ou serviço. Mas como saber? E como saber a hora H? Um produto, né? Não é apenas um e-book pífio, alguma coisa assim. Não, é um material realmente rico que vai ajudar a pessoa, porque eu já baixei várias vezes um e-book cheia de esperança que ia me ajudar um monte e não tinha nada de bom. Era ruim. Então, mas até que ponto a gente pode dar essa isca sem ela se tornar um marketing negativo, um anti-marketing? Uhum. A gente trabalha com diversos tipos de iscas digitais dentro do funil, dentro da jornada de compra das pessoas desses negócios. Então, quando a gente faz a estratégia, antes de qualquer coisa, a gente faz a estratégia e faz um planejamento. Dentro desse planejamento, a gente estipula um e-book por mês, ou um infográfico e um e-book, né? Ou um vídeo longo como esse que a gente está fazendo agora. Também é material rico, também dá para ser ofertado primeiro para uma base de leads, para as pessoas que já são teus leads, que já te conhecem.
Então, favorecer essas pessoas que já te conhecem com esse material rico. E no segundo momento, então, ofertar para o público de Instagram, de Facebook, anunciar no Google esse material rico para quem ainda não te conhece. A gente nunca foca esse material como sendo um material raso. O material rico, ele tem que ser profundo, ele tem que ser focado em resolver essa dor da persona, porque senão ele pode ser, sim, um tiro no pé. Fora isso, o material rico jamais vai ser um tiro no pé, sempre vai ser uma estratégia muito eficiente. Dá para enviar o link no WhatsApp, é até uma estratégia de unir o online com o offline, que nem tu falou. Me conta uma coisa, Bárbara. No momento em que o conteudismo começa a ser questionado, a gente vê, por exemplo, as escolas brasileiras, elas estão sendo bem questionadas em relação a isso. Será que elas precisam, até porque muitas delas estão fazendo aulas ainda em lives, aulas online, não cancelaram e não tiveram a aplicação de férias. Teve algumas que tiveram e já estão voltando, porque já passou um mês, né? E elas vão ter que entrar nessa sequência digital. Até que ponto a quantidade e ilimitação do meio digital podem ser prejudiciais para o estabelecimento de uma relação humana mais profissional? Eu acho que a gente tem que saber aí qual que é o limite, né? Aonde que está o equilíbrio da onde o meu negócio pode ser útil para o meu público e a partir de onde que o meu público vai precisar de mim para poder executar tudo aquilo que ele já sabe que eu faço, né? Porque hoje, se tu for entrar ali no site da Pipe, no meu Instagram, tu consegue montar uma estratégia, tu consegue fazer um monte de coisa, né? Mas chega um momento que vai precisar dos nossos serviços para poder botar em prática. Sem dúvida. Então, E pode falar. as pessoas, quanto mais acesso a gente der sobre o nosso produto, sobre o que a gente faz, mais elas vão confiar na gente, no nosso serviço, né? Talvez elas até consigam fazer alguma coisa sem a gente. As próprias escolas hoje tiveram que se abrir, tiveram que disponibilizar todo o conteúdo para os pais acessarem em casa. Tem o Google Classroom, né? Google Classroom, Moodle, enfim, várias outras ferramentas, né? Então, eles tiveram que abrir também isso. Algumas escolas tiveram que botar os professores em contato com os pais no WhatsApp, coisa que eles jamais fariam antes. Então, tiveram que quebrar algumas barreiras, sim. Se for prejudicar ou não, a gente ainda não sabe, né? Nesse caso. Não sabe, tudo é muito novo. E diante deste cenário transitório, que no fundo, já ocupa boa porcentagem do nosso ano, tem gente que brincou que ontem teve a live do Roberto Carlos, né? Depois da live do Roberto Carlos, pode cancelar 2020. Pode cancelar 2020. Feliz ano novo. Tchau, Roberto Carlos, obrigado. E aí, assim, tem muita gente que está questionando também isso, né? Essas novas práticas que a quarentena vai nos trazer. Eu queria te perguntar, já quase indo para os últimos 15 minutos da nossa live, o que vai ficar depois disso, tanto no digital como no presencial? Qual é a relação que o digital vai trazer para melhorar o presencial? Menina, eu acho que vai mudar tudo. Acho que vai mudar tanto. Você acha? Primeiro, no presencial, as pessoas vão dar muito mais valor aos encontros, vão se abrir muito mais, vão dizer, né, coisas que talvez elas não falariam antes para as pessoas. Eu, no meu caso, por exemplo. E eu acho que o digital está aí para ajudar a gente a estar mais próximo de quem a gente ama. Está aí para ajudar os negócios a se relacionarem com o seu público, né? Utilizar os stories mais do que nunca, mostrar o que está acontecendo. A gente vê, assim, muitos restaurantes já abrindo, por exemplo, mas a gente não sabe se eles estão tomando as devidas precauções. Então, por que não fazer um story? Por que não fazer um vídeo ao vivo mostrando a galera trabalhando de touca, de luva, de máscara? Então, as pessoas não estão se dando conta da importância que é isso. E aí você acha que vai haver uma seleção natural? Ficarão os bons, ficarão os adaptados e os que não conseguirem vão morrer no sentido de não prosseguirem no seu negócio? Eu acho que sim. Eu acho que a gente aprende diante de situações adversas, né? Quando a gente toma como é que é? Todo mundo tem um bom plano de luta até levar um soco na cara. Foi basicamente isso que aconteceu com todo mundo. Foi. Então, as empresas que
conseguirem se adaptar, que realmente conseguiram tocar o seu negócio pelas redes sociais, elas vão manter, né? Uhum. E hoje, as empresas que já têm um RD Station, já têm uma base de contatos por e-mail, elas estão super na frente, porque elas já têm um canal de comunicação com seus clientes, elas podem mandar e-mail para falar, olha, a gente está abrindo, a gente está fechando. Então, por isso que é importante ter uma estratégia que vá além de rede social. Porque daí esses leads são teus e tu não depende de Facebook, Instagram, do E algoritmo. você consegue administrar e materializar esses dados em pessoas, né? Saber que você tem tantos clientes no bairro tal, porque no fundo, Exatamente. a gente tem que agir globalmente, mas pensar localmente. Essa máxima ambiental nunca foi tão importante para todo o processo digital, né, Bárbara? Exatamente, exatamente. Eu acho que muitas empresas se deram conta disso agora, no susto mesmo. Eu vejo pelo número de mensagens que eu estou recebendo que aumentou muito, né? Nossa, eu tenho uma loja, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que que eu faço para vender? O que que eu faço para vender? Só que também Help. esse não era o momento de vender, né, Bruno? Era o Não, momento de agora não. ajudar e de O Washington Oliveto falou que agora o momento não é de vender, é de trocar e de preparar o terreno para que os negócios comecem a se fortalecer. Mas é óbvio que a gente também tem uma consciência aí, né, de que, por exemplo, os negócios de gastronomia, se não venderem, eles vão acabar. É que eu também acho que existe essa redução precisa existir. Acabam ficando aqueles que são realmente mais fortes, mais determinados e mais resistentes, porque todos nós estamos levando pancada, né, Bárbara? Exatamente, exatamente. Está todo mundo tendo que ser flexível de alguma maneira, em algum momento. E a gente vê, eu acompanhei pelo menos pessoalmente, alguns negócios que não se flexibilizaram, que não fizeram entrega, que não fizeram pedidos online pelo WhatsApp, então que ficaram naquele modelo de negócio. Não, pode vir que a gente tem máscara. Mas as pessoas talvez tenham medo, talvez esse seja o momento da gente ser flexível. Sem dúvida. E não só esperar isso do outro, né? Olha, eu vou continuar aqui do mesmo jeito e você pode mudar. Então você muda, mas continua fazendo porque eu não vou mudar. É uma relação, né, de novo, que vem na base do marketing, né? Oferta e demanda. E este movimento, no meu olhar, também vai mudar muito. Vai mudar muito, muito mesmo. Eu acho que isso que a gente está acompanhando, esse era para ser um ano bem diferente, né? Que era para ser Bom, o ano do comportamento, a era do comportamento, o fim dos likes, né? O início da era da voz, podcasts por tudo que é lado. Então era um ano que a gente já estava com ele todo planejado e agora mudou tudo completamente. A gente também teve que se readaptar a essa nova realidade, até pelo trabalho remoto, que eu acho que foi um baita desafio para muitas empresas, o trabalho remoto da equipe. Mas a gente tem ferramentas que podem ajudar. A gente só precisa se planejar e entender qual ferramenta é importante nesse momento, para poder investir, para poder direcionar esforços para ela agora, né? Agendar publicações a gente utiliza aqui o MLabs, agendar publicações no MLabs para trabalhar com antecedência, para ter pelo menos um planejamento, né? Atualizar o site, colocar os horários no site, manter o público atualizado, isso é muito importante. sem dúvidas. E buscar as ferramentas de comunicação que também podem ser úteis para conteúdos próprios, né? Escrever bastante, fotografias bem produzidas, mas que também não retratem uma coisa muito plástica, e sim verdadeira, humana, com sentimentos e com realidade, né, Bárbara? É isso aí. É isso que as pessoas esperam, né? Sem dúvida. Nós temos pouco tempo, então eu queria começar agora. Quanto tempo a gente tem? Eu tô com medo que o Instagram corte e a gente perca o vídeo, como ele faz às vezes. Não, você tem que salvar e na hora que ele fechar, ele já vai te pedir para salvar. Então eu acho que a gente pode... 7 minutos. Então eu acho que a gente pode encerrar antes disso. Eu queria, na verdade, que a gente fizesse um exercício agora de encerramento mesmo. Fazer uma reflexão, cada um de nós, sobre o que virá no futuro, né? Eu vou começar dizendo que eu enxergo que o futuro realmente... para mim, hoje, é muito emocionante dizer isso. Eu vou viver eu vivi já por 4 semanas essa reclusão. Eu estou na 4ª etapa, comecei a 4ª etapa ontem, que ontem eu brinquei, que assim, a minha primeira etapa foi chorei pelo mundo. Minha segunda semana chorei por mim e pelos meus. O que será